Aleluia. Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma noite nós viemos louvar, adorá-lo, de todo o nosso coração, com o espírito voluntário. Nesse momento, nós vamos então passar a parte de louvar, adorar, preparar o nosso coração. Nós aqui na igreja e você que está em casa. Amém? Eu quero deixar uma palavra primeiro que diz assim, em Jeremias 29, 11, fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando Deus fala, através do profeta, esta palavra, esses versículos que vêm ao nosso coração, e nós estamos sempre orando e buscando, e amamos quando nós ouvimos essa palavra, porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Mas, antes que isso tudo aconteça, Deus colocou o povo dele lá na Babilônia, no cativeiro por 70 anos, e falou assim para eles: olha bem, edificai casas, habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dá vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminueis. Procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor. Por quê? Na paz desta cidade vós tereis paz. Não é incrível? Deus fala através do profeta para um povo que ele deixa ir para o cativeiro. E anos, ele fala que eles iriam para o cativeiro através de Jeremias. E lá, ele levou para que eles pudessem o quê? Aprender. Para que eles pudessem se converter verdadeiramente, se arrepender do seu mau caminho. Só que nesse processo ele manda edificar casa. Não diminuais, aumentai, porque eu pensei o pensamento que eu tenho para vós. Porque ao sair de lá, vocês vão dobrar os joelhos e vão me buscar de todo o vosso coração, e aí vão me achar. Não é isso que ele fala aqui? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E ao sair do cativeiro, vocês vão estar com o coração pronto a me buscar. Porque eu sou Deus. E todos vós, dependem de mim. Amém, amados? Que essa palavra fique em teu coração. Amém? Vamos louvar juntos? Aleluia. Vamos lá, Marjorie. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar.
Aleluia, glória a Deus. Pertencemos ao Senhor, ao único fiel, ao único verdadeiro, ao único Deus puro e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Teu toque, tudo em mim estremece. Quando sinto teu toque, o meu coração desfalece. Quando sinto teu toque, eu posso compreender que sem ti nada sou, nada posso fazer. E aumenta a minha fome por ti. Quando sinto teu toque, quando sinto teu toque, tudo em mim amanhece. Quando sinto teu toque, o medo desaparece. Quando sinto teu toque, eu posso compreender. Nada sou, nada posso fazer. E aumenta minha fome por ti. Quando sinto teu toque. Por isso vem me tocar. Preciso tanto, tanto, tanto de ti. Por isso vem me tocar. O meu coração precisa urgentemente. E o que? Sentir o teu toque, 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 toque. Preciso sentir o teu toque, toque de fogo, toque de amor. Quero sentir o teu toque, quero sentir o teu toque. Quero sentir o teu toque, Senhor, todo em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Podemos sentir as palmas, né? Estamos acostumados a louvar e pedir, acabou e adorar ao Senhor com as nossas palmas, com os instrumentos de 10 cordas. Mas eu acredito, amados, que nosso coração está louvando, adorando ao Rei do Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores com toda alegria. No espírito voluntário, como diz a palavra, que o Senhor ele olha para a terra e busca verdadeiros adoradores que o adorem, em espírito e em verdade.
abra o teu coração. Confia no Senhor. Prepara Ele para a palavra. Aleluia, Jesus querido. Aleluia, meu amado. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia, meu amado Senhor. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai.
Quando ele pediu, ele foi seguindo ao Senhor. O Senhor se voltou a ele e disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero sonhar, eu quero viver os teus sonhos, Senhor. Então, Senhor, eu te pergunto: o que queres que eu te faça? Diga a Ele nesse momento: eu quero sonhar, eu não sonho mais, eu não consigo ver mais nada. Eu perdi a esperança. E o Senhor diz: ser curado. E eu quero te dizer nesta noite: comece a ver. O Senhor te dá visão. Que você veja, que você sonhe, que você tenha esperança. E Ele vai te levar à sala do trono. Oração, você que está em casa, declara o teu amor por Jesus, declara o teu grande amor. Eu acredito que não tenha ninguém que não necessite, que não precise deste amor. Achega-te a mim, achega-te a mim, achega-te a mim. E eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Não diga: o Senhor não me viu. Não diga: o Senhor não me vê. Não diga: o Senhor, onde está Deus disso tudo, essa pandemia toda. Deus está com você. Deus não criou o mal. Ainda que a Bíblia diz que Ele criou o mal para o dia da assolação, mas Ele não criou. Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Nós é que estragamos tudo. Nós, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso querer fazer, o nosso querer ir à frente do Senhor. E esquecer que Tiago fala: se Deus assim o quiser, eu farei. Se Ele não quiser, nós temos que sossegar. Porque Ele é lindo. Porque Ele é lindo. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Continue nesta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Continue participando. Continue com teu coração aberto. Continue com esse espírito voluntário, como verdadeiros adoradores ao qual você foi chamado. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Senhor. Oh, que vontade de mandar vocês bater palma. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós vamos agora passar a palavra para o diácono Durval. Mas olha, continue ligadinho, com o coração aberto, um espírito voluntário, e receba a palavra que vem do Senhor. Amém? Convosco, pastor diácono Durval, futuro pastor. Amém, amém. Queridos, é com grande alegria no meu coração que eu venho compartilhar com toda a igreja que está em casa, né? Que a próxima quarta-feira, pelo decreto do prefeito, a gente já vai poder estar juntos. Mas essa semana a gente vamos adorar o Senhor hoje, né? Em espírito e em verdade, vamos colocar o nosso coração diante de Deus, para que Ele possa falar ao nosso coração. O que eu tenho hoje para compartilhar com os irmãos é a respeito da salvação. É algo que sempre esteve no coração do ser humano, querer saber, depois da morte, o que iria de acontecer com a sua própria vida. Para o povo egípcio, quando Faraó via que seus dias de vida estavam sendo abreviados, ele já estava com uma certa idade, e havia uma preocupação muito grande, porque ele tinha fé e ele cria que quando ele morresse, ele iria partir e ia ter um lugar melhor para ele morar. Então ele mandava matar os seus escravos, ele mandava guardar na pirâmide que ele construiu todos os bens, valores, mantimentos, porque ele queria com que quando ele viesse a ressurgir para uma nova vida, então ele teria todos para servir a ele. E assim a história da humanidade vai nos contando que sempre houve essa indagação no coração do ser humano em saber o que será da vida dele depois da morte. O que iria de acontecer. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da nossa salvação, do entendimento que hoje a Igreja do Senhor Jesus tem a respeito da vida após a morte. O primeiro passo para que a gente possa entender, né, como alcançar essa vida, é entender que somos pecadores. É saber que nós necessitamos da misericórdia de Deus. E em Romanos, Paulo fala na sua carta, Romanos 3:23, ele diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui, Paulo encerrou e ele deixou todos no mesmo patamar. São todos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e carecem do favor de Deus. E ali entrou os judeus, entrou os gregos, entrou os gentios, e ninguém ficou de fora, porque Deus não é injusto. Mas Deus não queria com que isso terminasse dessa maneira. Então Deus, no seu coração, Ele chamou o seu Filho, e está em João 3,16, é uma passagem que todos nós conhecemos, né, muito bem, quando Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor nos deu essa graça. Ele nos deu essa nova oportunidade para que o ser humano fosse resgatado. E quando Jesus ele se manifestou, logo depois que ele veio do deserto, que ele foi levado
pelo inimigo, pelo diabo, Satanás, né? E lá ele foi tentado e o ministério dele se iniciou. Então, quando ele iniciou o ministério, a primeira palavra que saiu da boca do Senhor, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, para que isso fique enraizado em nosso coração, existem dois reinos, apenas dois reinos. Ou é o reino que o Senhor nos apresenta, o reino dos céus, ou o reino das trevas. E a batalha está travada nisso. Satanás, ele trava contra o Senhor para que o reino dele seja povoado, para que ele engane o seu povo. E Deus luta, chama os seus filhos para que a gente possa proclamar pela fé o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e dar devida importância à morte de Cristo na cruz. João teve um encontro com o Senhor. Nicodemos teve um encontro com o Senhor, porque havia uma expectativa muito grande no coração de Nicodemos em conhecer um pouco mais, porque esse evangelho era uma novidade, era algo que eles não conheciam, relutava na sua alma, porque a lei estava estabelecida no coração daquele povo, e para eles o que valia era a lei de Moisés. Então Jesus chega pregando o evangelho, falando do amor, da misericórdia, falando da compaixão. E esse homem perdeu o sono pela noite e foi até Jesus, e Jesus começou a falar para ele desse reino. E ele começou a fazer muitas perguntas e começou a perguntar para o Senhor como que poderia isso acontecer, ele nascer novamente. Então, Jesus diz para ele que aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia ver o Senhor. Queridos, nós temos muitos irmãos na fé que compartilham, que vêm à igreja e não entendeu isso ainda. Até hoje não entendeu o reino de Deus. Até hoje não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque não entendeu. E nessa noite eu quero falar um pouquinho a respeito de como conhecer o Senhor e como consolidar a sua fé. E aonde está escrito para que você possa entender que a sua fé, ela precisa ser movida pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Amém? Então eu gostaria de compartilhar mais uma passagem que está em João capítulo 12 também. João capítulo 12, 47 e 48. Perdão, eu estou em Coríntios. Não vou achar mesmo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Então, as palavras do Senhor, ele veio falando, anunciando, e ele disse: eu vim com um propósito, eu vim para salvá-los. E aqui eu quero expressar tudo que está no coração do meu Pai, para que vocês ouçam e sigam esse caminho, esse conselho que eu lhe estou lhe dando. Mas não se preocupe, que eu não vou julgar ninguém. As minhas palavras que eu deixei, elas é que vão lhe julgar no último dia. Isso é muito forte, queridos, quando a gente vê isso. Então isso era um confronto. A palavra do Senhor por si só, ela já é um confronto. Você
usando a palavra de Deus, você vê que muitas pessoas deixam de frequentar uma igreja, deixam de frequentar, deixam de exercer a sua fé, porque ela nos confronta no pecado. E a palavra de Deus, ela veio para confrontar o pecado, para que a gente mude, seja transformado. Amém, queridos? Então eu gostaria de falar para vocês da questão do arrependimento. Hoje, o que nós, como cristãos, deveremos fazer? Se achegar ao Senhor na qualidade de pecador. Porque todo aquele que se humilha diante do Senhor e reconhece que é pecador, o Senhor santifica. Ele santifica pelo arrependimento teu, pelo arrependimento meu. Quando nós largamos aquilo que é errado, então nós entendemos, temos luz e entendimento, então o Senhor nos faz crescer e aprender. Eu me lembro da passagem da mulher que foi apanhada em adultério. A palavra fala que essa mulher, para ela não havia mais esperança, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, ainda que tenha sido pega no ato, e ainda que os homens estivessem usando aquele ato injusto, porque não estava de acordo com a palavra de Deus, como estava escrito na lei, eles quiseram se aproveitar daquela ocasião para tentar fazer com que Jesus viesse a tropeçar na sua própria palavra, mediante a lei. E aí, quando Jesus, ele fala, a palavra fala que ele subiu ao monte, ele foi orar. E quando ele desceu do monte, ele já entrou no templo, e ali no templo é que aconteceu esse contexto. Os homens chegaram, tenta imaginar comigo, os homens chegaram com aquela mulher, entraram no templo, entraram na igreja, chegaram para ele, interromperam tudo, aquela celebração, aquela adoração, aquela oração que estava sendo feita ali, interromperam tudo e disseram: olha, Senhor, essa mulher aqui, ela foi pega no ato de adultério. Eu não sei se era o pátio do templo, eu não sei dizer que o Senhor, naquele momento, o Senhor cheio do Espírito Santo, dele direcionado por Deus, ele sensível à voz do Senhor, ele ouviu do Senhor o que ele deveria falar. Então ele se abaixou ali, ele começou a escrever na terra. A gente conhece muito bem essa passagem, mas ninguém sabe o que ele escreveu na terra. Quem sabe os 10 mandamentos, como eles viviam na lei. E ele foi escrevendo um por um. E a palavra fala que cada um que chegava perto olhava o que ele estava escrevendo e ia saindo. E não ficou ninguém. Pode ser que sejam os 10 mandamentos para aqueles que viviam na lei. Cada um olhou para o que estava escrito e viu que estava cometendo pecados e erros e não tiveram coragem de atirar a primeira pedra. Essa mulher chegou na qualidade de pecadora. E ela foi resgatada pelo Senhor. Então hoje, o evangelho do arrependimento deve ser anunciado. Buscar o nosso coração, buscar um conserto com o Senhor. Muitos buscam ao Senhor e muitos não entenderam. Porque a sua vida financeira não estava bem, foi para a igreja, a sua vida financeira melhorou. E estão bem hoje, vivendo muito bem, mas não se arrependeram dos seus pecados. Então veja só como cada um deve se achegar diante do Senhor. A posição de cada um para poder entender o evangelho na qualidade de pecador. E a palavra de Deus, ela nos fala em Lucas 3. Vamos até Lucas para a gente compartilhar um pouquinho, para que a gente possa entender o do porquê que a gente exercita e crê na nossa fé, e a gente procura colocar isso em prática em nossas vidas. Lucas 3, do 6 ao 14. E toda a carne verá a salvação de Deus. Aqui, João Batista está falando a respeito
de Jesus. Pois dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas, raças de víboras, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão interrogava, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram, pois, também americanos para serem batizados. E perguntaram, mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhe, não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que deveremos? E ele lhes disse, ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso ganho. Então aqui, João Batista começa a dar a direção para o povo. Você quer ser batizado? O batismo não é um ato religioso. Eu agora sou batizado. O batismo é o sinal do arrependimento, da mudança, da transformação de um ser humano. Quando ele entende que é pecador, então ele faz com que esse fruto venha florescer na vida dele, e ele escolhe pela fé se batizar, se tornar uma velha criatura, se arrepender, abandonar os seus pecados e passar a servir a Cristo. Esse é o significado do batismo. Esse é a proposta que Deus, por isso que Jesus, ele foi e se batizou. Embora não tivesse pecado, mas ele quis mostrar o caminho, a rota, a partir do momento que o homem tem consciência do que é certo e do que é errado. Esse é o ponto. Você agora tem luz, você tem conhecimento, a própria lei, a tua própria consciência fala se você está fazendo as coisas certas ou erradas. E cabe a você, cabe a mim, se arrepender e mudar. Amém, queridos? Eu também quero fazer uma pequena colocação que está em Marcos, para que a gente possa entender um pouco melhor do porquê que essa noite a gente está falando a respeito da salvação, né? Porque esse é o sentido do Evangelho. Se não falar da salvação, o Evangelho perde o sentido. Se a gente não pregar a salvação de Cristo, o Evangelho se acaba. Porque foi para isso que Cristo veio. E sinais, maravilhas, curas, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, isso tudo Jesus realizou para que se manifestasse e o povo viesse a crer que ele era o Filho de Deus. Mas a vida não termina aí. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, mas depois ele voltou a morrer, morreu novamente, porque foi um sinal apenas para mostrar quem era o Filho de Deus. Amém? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ele diz, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Amém, queridos? Então, quando o Senhor dá esse conselho, essa orientação para o seu discípulo, ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. E por muito tempo a gente sempre teve em nossa mente a criatura como um animal. Um cachorro, um gato, é uma criatura. E embora não caminhando com Cristo, na minha juventude, embora não andando, quando falavam para mim e dizendo que só os filhos de Deus serão salvos, e dizia, você não é filho, eu ficava ofendido, porque eu não entendia a palavra. Eu não sabia. Eu não tinha um conhecimento, até que a graça do Senhor me alcançou.
E por isso hoje eu vos falo, queridos, enquanto nós não fazermos essa oração pela fé, nós somos criatura. A partir do momento que a gente faz essa oração, a gente passa a se tornar filhos de Deus. E é isso que toca o coração do ser humano, é isso que muda o coração do ser humano. A palavra de Deus fala vamos comigo lá em Mateus, rapidinho, para a gente entender as palavras do próprio Jesus, quando Ele nos aconselha, nos orienta, né? O que deveríamos nós fazer. Veja só o que Ele diz em Mateus 10, 32 e 33. São as palavras do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, estava ali Jesus falando para as multidões, e Jesus chamando eles e dizendo: olha, se vocês assim, então, me aceitarem, se vocês aceitarem as minhas palavras e me receberem, meu Pai também irá de recebê-los. Mas se vocês não aceitar, no dia também eu vou dizer que eu não vos conheço. Por isso que nós, como igreja, por isso que a gente procura dizer assim: você que não recebeu Jesus ainda como único Senhor e Salvador da sua vida, levante a mão. Venha à frente, faça a oração. Alguns têm vergonha, outros têm medo, acham que não estão preparados. Dizem no seu coração: quando eu largar isso, largar aquilo, quando eu estiver pronto, quando eu tiver com mais idade, então eu vou até o Senhor. Agora deixa eu aproveitar um pouquinho mais a vida. E o Senhor nos chama hoje para reatar a nossa aliança. Para você que está em casa, você que começou a caminhar com Cristo, você que caminha com Cristo e nunca fez essa oração, queridos. Não é questão de uma religião, é questão de fé. A minha religião não faz isso, a minha religião, a gente não precisa. Jesus não está falando de uma religião. Jesus está falando do seu próprio nome. Jesus está falando para você: me receba. Abre o teu coração nessa noite para receber o Senhor na tua vida, querido. Se reconcilie com Ele. Arrependa-se dos teus pecados e faça essa oração. Muitos que caminham com Deus, em Romanos 6:23, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, receber Jesus como único Salvador, ser batizado, entrar nas águas, caminhar com Cristo, ela nos fala assim: abandone o seu pecado, porque o teu pecado, ele te mata. Você perde a vida com Deus. Quando você caminha com Cristo e vive na prática do pecado, você não suporta. É como aquela semente que foi lançada na terra. Ela não vai produzir o fruto. Você vai acabar desistindo do caminho do Senhor, porque você ainda não abandonou o seu. Ore a Deus e peça com que o Senhor coloque nojo no teu coração pelo pecado e amor pela obra de Deus, amor pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho agora a respeito aonde está escrito que eu devo confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou ler uma passagem que está em João no capítulo 1 de João. João fala da mensagem para o seu povo. Ele diz
quando ele começa a falar no primeiro capítulo ali de João, eu quero ir direto no versículo 12. Ele fala para o povo de Israel, que o povo de Israel tinha rejeitado. Não todos, mas tinham rejeitado. Mas o propósito de Deus era com que todo Israel viesse a entender o plano da salvação. E no versículo 12, ele exorta o povo e diz: mas todos os quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Mais uma vez aqui o evangelista fala que aquele que receber, aquele que o confessar, aquele que estiver e reconhecer o Senhor e receber Ele como seu único Senhor e Salvador, esse será filho. Mas ele estava falando para os eleitos, para os escolhidos, para quem aquele Deus se manifestou. Quando Deus disse assim para aquela mulher, não convém eu jogar o pão, tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque Jesus, ele tinha como uma missão, primeiro, anunciar o evangelho para que Israel viesse a ser a nação evangelística, a nação que levasse o evangelho. E quando, assim, essa mulher se humilhou aos pés do Senhor, ele disse: grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha está curada. Né? Então humilhe-se, ore, chore, clame aos pés do Senhor, que o Senhor te ouvirá. Amém, queridos? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de um homem de Deus, um homem que fez a história. No momento, né? Acho que muitos já em casa já estão imaginando quem é. Paulo, né? Paulo, um homem que chegou com um coração, passou em Atos dos Apóstolos, conta a história dele, que ele chegou de viagem, sendo atribulado, passando por lutas, dificuldades, mas a palavra dele estava no coração, porque o Espírito de Deus tinha falado para ele que ele deveria ir até Roma. E o Senhor disse para ele que ele deveria de se apresentar até César. Então, quando ele foi indagado pelo rei, disse assim: queres tu ir para César? Eu disse: claro, eu vou para César, eu vou lá. Então, apelaste para César e para César irás. Mas é porque o Senhor já tinha dito: tu irás para Roma. E ele estava no centro da vontade de Deus. Então, quando ele chegou em Roma, ele começou a anunciar o evangelho. E Roma, na época, era grande potência. Era aquela que estava reinando sobre as nações em volta. E Paulo começa a falar aos romanos aquilo que eles não viram, porque aconteceu em Jerusalém. Quando nós confessamos ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, nós fizemos pela fé, porque a gente não estava lá. E a gente precisa crer em nosso coração isso. Então, no versículo 9 e 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando a gente faz essa oração pela fé, quando a gente crê, nós estamos iniciando uma fé rumo a caminho à nossa salvação. E depois disso a gente precisa perseverar, prosseguir a conhecer ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você está em casa, colocasse a sua mão no coração. E pela fé, querido, eu quero
você que está afastada do caminho do Senhor, você que caminha e conhece o Evangelho, tome essa postura hoje. Você que nunca fez essa oração, faça comigo hoje. Creia no teu coração, em que hoje Deus vai mudar a tua história, vai dar um novo sentido para ti. Hoje Deus vai preencher o teu coração, hoje Deus vai fazer com que seja desvendado no teu coração, seja preenchido, assim como o faraó, como os povos indígenas, que eles cultuavam seus deuses, eles criam que havia uma eternidade, que havia uma vida após a morte, e eles tinham fé, e eles acreditavam naquilo, era uma fé cega, mas era no que eles acreditavam. Hoje nós temos luz da palavra de Deus, nós conhecemos, sabemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, temos entendimento, sabemos, devemos caminhar, devemos se voltar ao nosso coração, devemos alimentar a nossa fé. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar então. Senhor Jesus, eu gostaria que cada um que estivesse agora comigo fizesse a oração. Faça a sua oração, baixe a sua cabeça aí na sua casa. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nessa noite nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, confessar os meus pecados, dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho faltado contigo, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, lava as minhas vestes, me dá luz e entendimento da tua palavra, me dá nojo pelo pecado, amor pelos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, que nessa noite tu escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro nessa noite te recebendo como único Senhor e Salvador. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor transforme a minha vida, a minha casa, a minha família. A partir de hoje, Senhor, eu vou estar caminhando com o Senhor. Amém, queridos? Eu vou confirmar a tua oração, você que fez essa oração comigo, eu vou confirmar ela diante dos céus, como testemunha, para que fique registrado esse dia, e nesse dia o Senhor Jesus diz assim, Ele vai dizer assim lá no céu, Ele vai dizer: eu estava lá, Pai, quando Ele curvou a cabeça, quando Ele me recebeu como único Senhor e Salvador, e daquele dia em diante, Ele passou a ouvir os meus conselhos. Amém? Senhor Jesus, como testemunha, eu quero colocar na tua presença, Senhor, a cada um, Senhor, que fez essa oração. Nós queremos selar, Senhor, a salvação de cada irmão. Nós queremos te pedir que nessa noite, Senhor, tu venhas revestir a cada um, tirar todo o peso, todo o jugo, toda a condenação. Eu oro em nome de Jesus, declarando, Senhor, batiza-os com o Espírito Santo. Coloca, Senhor, a cada um, Senhor, no coração de cada um, o desejo de buscar tua presença, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus e te agradeço pela vida de cada irmão. Amém, queridos? Nosso culto termina aqui. Deus abençoe. No domingo, não esqueça, nós temos o culto. Não te preocupes, venha ao culto, porque nós temos os lugares distanciados, nós temos o gel, se precisar de máscara, nós temos as máscaras, tá? Você, querido, venha e participe conosco. Deus abençoe. Amém.